vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos pra dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Senhor Deus querido, nós queremos te agradecer porque, a despeito do trânsito, da correria desta grande cidade, conseguimos chegar hoje à noite aqui à tua igreja e precisamos ouvir mais uma vez a tua voz. Bondoso Pai, eu quero pedir que com teu Espírito, Senhor, passeie por cada vida que aqui está. O Senhor sabe muito bem como nós chegamos aqui hoje à noite. Talvez alguém aqui está sem esperança, talvez com o casamento destruído, com a vida em frangalhos. Mas, bondoso Pai, ao vermos essas imagens de um mundo que está sendo destruído pouco a pouco, já não nos resta esperança nas mãos dos homens, mas a esperança está nas tuas mãos. E é por isso que hoje à noite nós recorremos ao Senhor, pedindo que a tua bênção esteja sobre a nossa vida. Abra, Senhor, o nosso coração, os nossos olhos, pois queremos entender mais das tuas mensagens, das tuas verdades. Fica, portanto, conosco em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria voltar aqui, pastor Itaniel. O ano passado nós fizemos esse mesmo programa, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Alguém sabe qual foi o tema do ano passado? Tá afiado. O ano passado, então, nós falamos sobre 2012. Vemos aquela profecia maia e entendemos pela palavra de Deus que não existe base nenhuma para acreditarmos de que o mundo vai acabar em 2012. Embora, quando as pessoas começam a ouvir de sinais, de tragédias, de terremotos no Japão, alguns já começam a pensar, será que tem alguma certeza nessa profecia e o mundo vai acabar mesmo em 2012? Estamos nos momentos finais da história desse mundo? Bom, eu concordo que estamos nos momentos finais da história desse mundo, mas não posso afirmar a vocês que 2012 será o fim. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Não que o calendário maia nos diga alguma coisa, não que ele seja a certeza de que o mundo vai acabar. Agora, falando em mundo que vai acabar, o que nos leva a pensar que o mundo vai acabar é olharmos para os sinais que estão acontecendo, para as tragédias, para as catástrofes, para tudo aquilo que vem e que rouba a paz do ser humano. A equipe da nossa série aqui, pastor Vinícius, saiu pelo campus e perguntou às pessoas o que elas pensam, o que elas acham que tem como razão para a origem do mal. Veja algumas respostas que foram dadas. Olá, estamos diretamente das Alamedas do UNASP, a nossa universidade, Campus São Paulo, e gostaríamos de saber o que as pessoas pensam sobre a origem do mal, sobre a origem do pecado. Te convido a acompanhar as diferentes respostas que nós colhemos. A origem de todo mal, ela começou no céu, através de Satanás, mas entretanto, em minha opinião, foi devido ao orgulho, à altivez, o desejo de ser superior a Deus.
Depois que tudo isso aconteceu, o pecado veio para a terra e aí os malefícios todos nós já conhecemos. Mas a princípio, pelo orgulho. E isso acontece com todo mundo hoje. O que eu entendo da origem do mal é que ela surgiu no céu, no coração de Satanás, né? Nós e os anjos fomos criados com direito aí de livre-arbítrio, e ele teve a opção de escolher ou não servir a Deus. E nessa opção de não escolher a Deus, o mal se desenvolveu no coração dele, trazendo orgulho, inveja, que é aí a mola inicial para todas as outras coisas. Então, eu acredito que tenha nascido no coração de Satanás, que ainda era Lúcifer, no céu. E depois se passou a toda a humanidade, como a gente já conhece a história. Embora não consigamos explicar e compreender todo o assunto que envolve a origem do mal, nós sabemos pela Bíblia que o mal se originou com Lúcifer, um anjo especial, portador de luz, que ambicionou a posição de Deus e com isso deu origem ao pecado, origem a todo o mal que nós contemplamos hoje. Agora, explicar todos os aspectos envolvidos nisto é um mistério que a própria Bíblia assim define, e que, se a gente caprichar bem e for para o céu, né, com a graça de Cristo, nós vamos entender lá. Bom, na minha opinião, a origem de todo mal foi quando Adão e Eva pecou e Satanás influenciou através do poder dele para que a humanidade toda pecasse hoje em dia. Que, para mim, Satanás é a origem de todo mal. Pastor, eu acho que com a queda de Adão e Eva introduzida por Satanás, dando origem no coração do homem, ou transferindo de Satanás para o homem, o orgulho, a inveja e a ambição, gera no homem toda a maldade que está sobre a face da terra. Eu acho que a origem de todo mal seria quando aconteceu no céu aquele episódio de Satanás ter aquela vontade de ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo, como fala no Velho Testamento. Seria a origem de todo mal, e a partir dali, que Satanás, quando foi expulso do céu, trouxe esse desejo para a terra e espalhou por todo mundo. Mas vejam, as respostas são basicamente na mesma direção. Mas vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Vamos compreender o que significa este mal que tomou conta do nosso mundo. Por que é que estamos na situação e do jeito que hoje nós vivemos? Nada existe por acaso. Tudo tem uma razão. Tudo tem uma causa original, se assim podemos dizer. Existem hoje duas posições tentando explicar a origem do mundo. Uma posição diz que a causa original aconteceu há milhões e milhões de anos atrás, com uma explosão cósmica, onde substâncias químicas espalhadas no universo foram aleatoriamente se juntando, dando então origem a tudo que nós temos hoje. Através de um longo processo e pequenas evoluções que se espalham no decorrer do tempo, todos nós partimos de uma mesma causa. A outra posição diz diferente disso. Diz que a causa original da nossa existência não está no acaso, mas está em um planejamento de uma mente superior. Deus é o planejador. Deus organizou todas as coisas. E por isso hoje nós estamos aqui nesse mundo. Isso nos diz uma coisa. O mundo poderia não existir, mas ele existe. Agora, se ele existe, ele tem uma causa. Ele tem que ter um começo, um início, um princípio para tudo que nós vemos e conhecemos hoje. Pare para pensar no seu corpo. Como nós fomos constituídos e formados. A maneira como o nosso corpo é. Você já parou para pensar que o corpo humano é o máximo que o ser humano consegue imaginar de simetria e beleza? O que eu quero dizer com isso? De vez em quando surgem filmes por aí que tentam reproduzir seres extraterrestres que têm capacidade mental maior do que a dos seres humanos. Esses seres vêm em naves, pousam aqui, eles não falam, eles leem pensamentos. Mas uma coisa me chama a atenção: todos esses seres que são colocados nesses filmes por aí são seres que não têm simetria no rosto. Fazem um olhão gigante, um pescocinho fino, um corpo estranho,
Porque o ser humano não tem capacidade para imaginar nada melhor do que é o corpo humano. Tenta colocar 3 olhos no rosto, não dá. Ou mudar o nariz para cima ou para o lado, fica feio. Colocar a orelha virada para trás, invertê-la na posição, fica fora de forma. Nós não conseguimos imaginar nada melhor do que nós somos, do que o corpo humano é. O corpo humano é o limite que nós chegamos. Nada consegue ser melhor. O ano passado, o filme Avatar tentou descrever um mundo com uma realidade completamente diferente da nossa. Dizem que James Cameron conseguiu imaginar uma natureza mais bonita do que a nossa natureza. Mas quando você parar para pensar no ser, é uma coisa horrorosa. Um negócio sem forma. Porque não conseguimos passar daquilo que nós somos. O corpo humano é uma máquina maravilhosa. Eu assisti o parto das minhas 2 filhas. E ali sou eu, ó. Aqui, ó, esse aqui, ó. Eu vou mostrando esse aqui também, ó. Esse aqui. Esse que está firme ali, tá vendo? O médico virou para mim e falou assim: pastor, não vai dar trabalho aqui dentro. Eu falei: não, fica tranquilo que eu vou ficar firme aqui. E assisti o parto das minhas 2 filhas. Que coisa impressionante. Como aquele ser vai se desenvolvendo no útero da mãe. E aí, de repente, uma hora eu vi o bebê saindo, o cabelo, a cabeça. Eu confesso a vocês que eu fiquei meio assustado no primeiro parto, na hora que puxou assim, porque eu achei que tinha que ser mais suave. Parecia que ia soltar tudo, assim, puxou assim a cabeça. Mas é parte do processo. Depois, no parto da segunda filha, eu vi que é a mesma coisa. Que esse é um procedimento que acontece. Mas o corpo humano sai formado, pronto, do jeito que ele é. É algo incrível. Veias, artérias, capilares, os sistemas que envolvem o seu corpo, os sentidos que nós temos, a maneira como percebemos, como tocamos, como sentimos o cheiro, se está frio, se está quente, se não está calor, a maneira como o meu corpo tira dos alimentos a energia suficiente para que eu continuasse vivo. Olhando para tudo isso, eu não consigo imaginar uma causa aleatória, o acaso, mas eu consigo enxergar alguém que passou e fez, criou e formou. O ser humano foi formado por Deus, o ser humano foi criado por Deus. Nós saímos das mãos de Deus. Não dá para pensar que tudo isso saiu do acaso, que tudo isso apareceu por aparecer. Há uns anos atrás, eu morava na Praia Grande, e eu estava voltando para São Paulo, porque na segunda-feira pela manhã eu ia ter uma reunião cedo aqui, e eu resolvi sair no domingo à noite. Acabou o programa da igreja, do Boqueirão, e eu saí da igreja, peguei o finalzinho da Pedro Táxi, na hora que eu ia passar por cima da ponte do Mar Pequeno, também conhecida como ponte do Maluf, meu carro parou porque o farol fechou. Logo que eu parei, eu estava no carro, olhando, me distraindo, de repente ouvi uma batida no vidro assim do carro. Eu olhei e era um motoqueiro. E eu, olhando para o motoqueiro, ele falou assim para mim: abaixa o vidro. O que você faz numa situação dessas? Eu não sei o que você faz, mas eu sei o que eu faço. Eu obedeci. Eu falei: vou obedecer. Abaixei o vidro. Era umas 10 e pouco da noite. E ele perguntou assim: tá indo para São Paulo? Ele viu a placa do carro, do caminho, né? Eu falei: tô. Aí ele disse assim: você não dá uma carona para o meu filho, não? E apontou para a garupa da moto. E tinha um indivíduo na garupa. E eu falei: tô. Olha que situação, né? Tô. Aí ele falou assim: então encosta aí. Eu falei: tá bom. Na hora que eu falei tá bom, foi que eu entendi o que estava acontecendo. Eu falei assim: que loucura. Olha o que eu estou fazendo.
E eu comecei a imaginar eu chegando na delegacia para fazer o BO. E o delegado olhando para mim dizendo assim, que ingênuo, né? Não sei se ia dizer, mas ia pensar. O motoqueiro pede uma carona, ele dá uma carona na entrada da Imigrantes, na frente da Ponte do Mar Pequeno, tudo escuro, sem ninguém. Bom, o motoqueiro encostou, eu encostei. Na hora, a reação que eu tive foi assim, vou ser assaltado. Já estava claro na minha mente. Já não tinha muita dúvida disso. Mas eu pensei assim, se vai roubar, pode levar o carro, mas me deixa por aqui, porque eu não vou ficar rodando por aí para encaixe eletrônico, essas coisas. Que vá com o carro e deixa eu aqui. Já peguei algumas coisas assim, já escondi no bolso. Rápido, né? Falei, o que dava para salvar ali rápido, né? E quando o motoqueiro parou, eu já saí do carro. Já saí, já fiquei até meio longe, deixei a chave no contato para não ter trabalho, né? Vai. Eu não queria dificultar a vida de ninguém, né? Eu já fiquei até meio longe assim, eu falei, bom, vai que é assalto, tal, já vai embora. Mas eu fui surpreendido, porque o motoqueiro tirou o capacete. Quando tirou o capacete, eu falei assim, bom, acho que não deve ser assalto, porque ia tirar o capacete. Ia ficar escondido no capacete. Tirou o capacete, estendeu a mão e veio me cumprimentar assim, né? Oh, boa noite e tal. Eu nessa hora estava morrendo de medo, né? Mas estendi a mão, ele, você é corajoso, hein? Falei, já que veio o elogio, eu agradeci. Falei, obrigado. E o medo estava lá, né? O medo imperava em mim. Agradeci, e ele falou assim, olha, desculpa te abordar assim, mas é que meu filho perdeu o último ônibus para Praia Grande, para São Paulo, da Praia Grande para São Paulo, e eu ia ter que levá-lo de moto em São Paulo, porque amanhã de manhã ele tem prova. E aí não tinha outro jeito. E eu vi teu carro parado, aí resolvi arriscar. Falei, não, aí eu percebi que não era assalto, ia ser uma carona só. Não façam isso, tá? Ele entrou no carro e a conversa começou, né? No carro, ele vai para cá, vai para lá. E eu de terno e gravata, domingo à noite, eu não tinha muita opção do que ser, né? Qual a profissão que eu era? Ele perguntou, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor da igreja adventista e estamos tendo uma programação especial aqui no Boqueirão e tal. E você? Ele falou assim, eu estudo biologia na USP. Eu falei, em que ano você está? No último ano. Na hora que ele falou, eu falei assim, que beleza, já está, o assunto da conversa está pronto já, da viagem. Por quê? Um pastor e um biólogo, uma hora ou outra nós vamos cair no assunto da criação, o começo, a origem. E foi ele que puxou a conversa. Um pouquinho de conversa, depois ele falou assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei, pois não. Ele falou assim, como é que é esse negócio aí que vocês acreditam que Deus veio e falou, e as coisas foram aparecendo, e foi tudo surgindo, e Deus foi falando, e as coisas foram aparecendo, como é que é? Eu falei, não, é isso aí, desse jeito mesmo. Deus foi falando e as coisas foram aparecendo. Não tinha muito o que dizer, né? Aí eu falei assim, e como é que é esse negócio que os biólogos acreditam aí, de que explodiu uma bola de terra, e dessa bola de terra então surgiu a ameba, e da ameba foi evoluindo, virou peixe, e o peixe virou urubu, e o urubu virou... Foi falando, né? E foi virando, foi evoluindo, e ficou tudo assim. Aí ele falou assim, é mais ou menos isso aí também. Então, as linhas básicas estavam definidas. Mas chegou um momento da conversa que eu tinha que dizer alguma coisa para ele. Eu tinha que dizer algo que comprovasse aquilo que eu acredito. Do corpo humano, da criação. A máquina maravilhosa que eu e você somos. E eu usei um argumento para ele, que ele ficou sem resposta. O argumento é tão simples quanto o meu relógio. Na verdade, o argumento era o relógio. Eu falei para ele assim, deixa eu fazer uma pergunta, se eu desmontar esse relógio todo aqui e misturar com terra, botar um pouquinho de água, fazer uma bola de barro e explodir, qual é a chance do relógio aparecer assim, montadinho, do jeito que está aqui no meu pulso? Ele falou assim, 0. Não aparece? Não aparece, não tem como. Eu falei, e o corpo humano? É mais complexo ou menos do que o relógio? Ele, mais, muito mais. Eu falei, como é que você quer que eu acredite que uma bola de barro explodiu e o meu corpo pode aparecer e um relógio não? O seu corpo funciona exatamente como um relógio, tudo sincronizado.
É algo incrível. Você está aqui sentado agora, se você comeu antes, a digestão está acontecendo. Se não comeu, o estômago está dizendo assim, ó, estou precisando de alguma coisa. É incrível. Você está sentado, você está ouvindo, você está vendo, o seu corpo está em pleno funcionamento, sem ao menos que você saiba do que está acontecendo dentro de você. Mas agora, se nós fomos criados por Deus, Deus nos fez, Deus nos formou, saímos das mãos dele, qual é a origem de todo o mal deste mundo? Como é que podemos entender e compreender estas coisas? Deus, quando ele criou esse mundo, ele planejou um mundo de paz. Deus criou um mundo para ser um lugar perfeito. E a Bíblia diz que Jesus estava na criação deste mundo. Vejam só, em Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Nesta Bíblia que vocês receberam, na página 165, da segunda parte. A Bíblia está dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Entre o Antigo e o Novo, a numeração dessa Bíblia aqui recomeça. Então estamos na página 165 da segunda metade da Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Página 165. Você que está nos acompanhando pela internet, acompanhe aí na sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, digita aí www.biblia.com.br. É um site da Igreja Adventista também, com acesso à palavra de Deus. Você põe aí Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Diz aqui: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Deus estava na criação, Jesus participou da criação, e quando o mundo terminou de ser criado, a Bíblia diz que Deus olhou e disse que era muito bom. Quem é que falou que o mundo era muito bom? Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Tudo muda de acordo com quem fala. Está certo ou está errado? Está certo. Quem fala pode ter mais peso ou menos peso. Entendeu? Se eu pintar um quadro e a minha filha de 6 anos falar que meu quadro é muito bom, isso não significa que meu quadro vai valer alguma coisa. Porque quem é que falou que é muito bom? Minha filha falou que é muito bom. Eu pergunto assim, qual é a credencial dela? Qual é a referência dela no mundo artístico? Nenhuma. Então, o fato dela referendar meu quadro não significa que vai valer muita coisa. Agora, se eu pintar um quadro e um grande artista, um grande pintor, levantar e dizer assim, esse quadro é muito bom, pode comprar porque vai valer muito. Depende de quem fala, tudo muda. Quando o mundo terminou de ser criado, Deus participou da criação do mundo, ele olhou e viu que era muito bom. Deus criou um mundo bonito, colorido. Deus poderia ter feito as coisas muito monótonas, mas não fez. Por exemplo, Deus podia ter feito um mundo preto e branco, monocromático, mas Deus não fez. Deus fez com cores diferentes. Deus poderia ter criado as frutas com um único sabor, mas não fez. Criou com diversos sabores. E ainda bem que Deus fez isso, porque eu fico imaginando se tudo tivesse gosto de coentro. Eu ia morrer de fome nesse mundo. Não tem jeito. É bom, né? Você gosta de coentro? Eu não gosto. De jeito nenhum. Eu vou dizer uma coisa para você. Se um dia eu for almoçar na sua casa, não tente me enganar, porque eu descubro. Tem gente que fala assim, eu vou colocar um coentrinho aqui, o pastor não vai nem perceber. Descubro. Eu estou no mercado, eu passo pelo coentro, eu nem olho para ele, eu sinto o cheiro dele. E Deus sabia que eu não ia gostar do coentro, ele fez a salsinha. Por isso, este mundo que Deus havia criado para o ser humano é um mundo no qual o ser humano jamais se cansaria. O ser humano nunca se cansaria de viver no mundo que Deus havia criado. E Deus olhou e diz, é muito bom.
é muito bom na ótica de Deus, na referência de Deus, que é perfeito, que conhece aquilo que é muito bom, muito melhor do que qualquer um de nós aqui. Deus sabe o que é muito bom, e o mundo era muito bom. Agora, se o mundo era muito bom, era do jeito que estava, como podemos explicar a fome? Como podemos explicar a violência? Como podemos explicar a morte? Que é a pior coisa que nós seres humanos enfrentamos. Como podemos explicar as tragédias que acontecem? Sejam elas causadas pelo homem, sejam as tragédias causadas pela própria natureza. Nós estamos ainda vivendo os reflexos dos terremotos no Japão, das ondas gigantes, tsunamis, que até algum tempo atrás ninguém nunca tinha ouvido falar, mas agora parece ser tão comum ouvirmos falar de tsunamis. Como explicar tudo isso? Como entender e compreender este mundo perfeito que tornou-se do jeito que ele está hoje? O mundo que quando Deus criou, Ele disse que era muito bom. Agora, será que Deus hoje pode olhar para o mundo e dizer que esse mundo é muito bom? É possível? Essa semana, na quarta-feira, eu recebi uma mensagem no celular do pastor Moisés Biondo. Ele é pastor em Campinas. A filhinha dele, de 2 anos, tinha sérias complicações de saúde, uma doença degenerativa. E na quarta-feira, de madrugada, ela faleceu. E ele dizia assim no torpedo: pastor, ore, porque a dor é muito mais forte do que eu posso imaginar. 2 anos. Agora Deus pode olhar para esse mundo e dizer que isso é tudo muito bom? Claro que não. Esse mundo que um dia já foi muito bom, hoje não é mais muito bom. Vamos tentar entender exatamente o que aconteceu. A Bíblia fala de uma cidade onde Deus mora, uma cidade onde Deus habita. O nome dessa cidade é Jerusalém Celestial. O significado? Lugar de paz, lugar de segurança. Ali, Deus mora junto com os seus anjos, que são milhares de milhares. As ruas são feitas de ouro e pedras preciosas. Neste lugar perfeito, neste lugar maravilhoso, aconteceu algo estranho. Veja o que diz a Bíblia. Vamos abrir em Ezequiel capítulo 28, verso 14 e 15. Agora vamos para a primeira parte da Bíblia. Ezequiel capítulo 28. E vamos ler o verso 14, o 15 e o 17. Estamos na página 571 da primeira parte da Bíblia. Ezequiel 28, verso 14. Diz a Bíblia: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. A Bíblia está descrevendo aqui um anjo. Verso 15: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que, e aqui muda tudo, se achou iniquidade em ti. Verso 17: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Aqui está o começo do mal. Encontramos um anjo, no céu um lugar perfeito, e este anjo andava nos caminhos de Deus, até que, diz a Bíblia, um dia o coração desse anjo foi tomado pelo mal. E a grande pergunta que surge é: como é que esse mal apareceu num lugar perfeito chamado céu? O que aconteceu? O que houve? Como que dentro de um lugar perfeito, onde ninguém tinha jamais ouvido falar do mal, um anjo tornou-se mal? E se esse anjo se tornou mal, por que Deus não chamou ele no canto e falou assim: ô anjo, olha, é o seguinte, você escolheu errado, tchau. E Deus poderia simplesmente, com um estalar de dedo, fazer com que Lúcifer desaparecesse para sempre. E podemos dizer assim: e o problema estaria resolvido?
Deus tem que eliminar o mal pela raiz, como nós dizemos. E era só ter acabado com Lúcifer lá no céu e tudo estava solucionado. Certo? Não. Quando Deus criou os anjos no céu, Ele deu a esses anjos algo que nós chamamos de liberdade. Esses anjos eram livres. E o que significa essa liberdade? Mais do que dizer, anjos, façam as coisas do jeito que vocês quiserem. A liberdade que Deus deu envolvia duas possibilidades. Deus, quando criou os anjos no céu, deixou aberto para eles serem ou não serem fiéis a Deus. Pastor, Deus deixou essa possibilidade no céu dos anjos não serem fiéis? Deixou. Porque se Deus não tivesse deixado essa possibilidade, jamais os anjos teriam escolhido não serem fiéis a Deus. Escolheu Lúcifer porque existia essa possibilidade diante deles. E por que Deus deixou essas possibilidades? Quando Deus cria os anjos no céu, Ele criou estes anjos com aquilo que o próprio Deus tinha. Ele compartilhou da sua essência. Deus, Ele em essência é amor. E Ele compartilha este amor com os seus seres criados. Agora vejam só, se Deus criasse anjos e não desse liberdade, não haveria espaço para o amor. Amor só existe onde há liberdade. Se não há liberdade, não é amor. Chama-se obrigação. Deveres, muito bem. Se Deus não desse aos anjos possibilidades de escolha, os anjos seriam fiéis a Deus porque não tinham outra coisa para fazer, e no final da história, o céu não seria um lugar perfeito de amor. O céu seria uma montadora da GM, da Volkswagen ou da Fiat, onde as peças são colocadas na linha de montagem e robôs programados fariam exatamente aquilo pelo qual eles foram destinados a fazer, e não fariam nada diferente, porque eles não sabem fazer nada diferente. E assim seria o céu, uma grande fábrica, cheio de máquinas, e Deus seria o grande regente desta fábrica, e os anjos então fariam tudo programados como robôs, como bonecos, e o céu seria um lugar monótono, não perfeito. Deus, quando Ele cria anjos para viverem, desfrutarem daquilo que Deus é, amor. E os anjos eram livres. Deus deu a liberdade para esses anjos. Eles poderiam escolher se queriam ou não queriam ficar com Deus. Deus não queria obediência obrigatória, mas Deus queria obediência por escolha, por decisão, por desejo. E aqui encontramos a tragédia de um anjo. Essa tragédia é repetida no livro de Isaías. Vamos até Isaías, capítulo 14. Vamos voltar algumas páginas de onde estávamos. Isaías, capítulo 14. A partir do verso 12. Página 476. Aqui descreve o sentimento do coração deste anjo, que escolheu, que decidiu, foi o primeiro a optar por não ser obediente, não ser mais fiel a Deus. Diz a Bíblia: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o desejo de Lúcifer. Na liberdade que ele tinha, ele desejou o lugar de Deus. Ele queria estar na posição de Deus. Esse foi o desejo dele. Ele era o anjo mais honrado, mais poderoso,
o primeiro dos anjos, um anjo santo, um anjo incontaminado, vivia perto de Deus, ele era feliz e era um anjo muito inteligente. Este anjo, que tinha todos esses atributos, ele então quis, desejou ter um trono, ser adorado e tornar-se semelhante a Deus. A partir desse desejo que tomou conta do seu coração, por causa da sua escolha, ele começou no céu a fazer um movimento de rebelião. E esse movimento de rebelião dele envolvia enganar outros anjos que, a exemplo dele, deveriam escolher também não mais estar sobre o cuidado, a proteção e os braços de Deus. Anjos que também escolheriam abandonar Deus, abandonar os caminhos de Deus. E Lúcifer falou assim: não, é o seguinte, vocês obedecem a Deus porque só conhecem Deus. Vamos fazer um outro reino, um outro império. E nesse império eu vou ser Deus, e eu vou ser um Deus melhor do que Deus é. Venham comigo, me sigam, dizia Lúcifer. E aí vem a resposta a uma das perguntas que fiz agora há pouco. Por que Deus não destruiu Lúcifer na hora que ele pecou? Exatamente por causa disso. Os outros anjos também eram livres no céu. Eles também tinham capacidade para decidirem, para escolher. Se Deus, depois dessa escolha errada, equivocada, baseada no orgulho e na cobiça de Lúcifer, colocasse Lúcifer no canto, e depois de uma conversa fizesse com que Lúcifer desaparecesse de uma vez por todas, os outros anjos do céu começariam a questionar: Deus foi lá e matou o Lúcifer, o que será que Lúcifer descobriu? E tem outra coisa, também perigosa, que poderia estragar todo o céu. Se Deus chamasse Lúcifer no canto e matasse Lúcifer, os anjos falariam assim entre eles: olha, é o seguinte, ou a gente anda com Deus, ou ele vem e mata. E a partir daí, os anjos não mais estariam ao lado de Deus por amor, mas estariam por medo. E Deus não queria isso. Não era baseado no medo que Deus queria se relacionar com os seus seres criados. Percebam uma coisa: tudo que eu estou falando com relação ao céu e aos anjos são os mesmos princípios que Deus usa para comigo e com você, para com os seres humanos. Deus te dá liberdade. Você pode escolher se você quer ou não quer viver ao lado de Deus. Você pode decidir viver ou não viver de acordo com a palavra de Deus. A escolha é sua, a decisão é sua. Deus respeita a sua decisão, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: decisões equivocadas trarão consequências terríveis. Lúcifer escolheu errado, decidiu errado. O coração dele se encheu de orgulho, ele se encheu de maldade. Ele tinha dentro do coração um desejo de exaltação. A glória que eu tenho, dizia ele, é minha. Eu sou muito bom, eu sou muito sábio. Ele quis a mesma homenagem que era de Deus. Ele queria ser adorado. Ele invejou Jesus Cristo, sua posição no céu, pretendeu comandar tudo e quis ser Deus. Essa rebelião que Lúcifer fez no céu o transformou no maior inimigo de Deus. Entenda uma coisa: Deus não criou nenhum diabo para ficar atormentando sua vida. Deus não criou Lúcifer para tornar-se o diabo. Deus o criou como um anjo perfeito, mas ele escolheu, ele decidiu. E a partir de então, Lúcifer transformou-se no diabo, que significa lançado para fora, porque ele foi jogado para fora. Satanás, o adversário. Deus deu tempo para Lúcifer se arrepender no céu, mas ele não se arrependeu. Deus fez apelos a Lúcifer para que ele abandonasse o seu caminho, desistisse da sua escolha, mas ele não quis voltar.
Depois do tempo dado, diz a Bíblia, houve uma guerra, peleja no céu. Diz Apocalipse capítulo 12 que de um lado estava Miguel. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Todas as vezes que aparece um conflito entre o bem e o mal, Jesus é Miguel. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E quem estava com o dragão? Os seus anjos, diz o texto bíblico. Ou seja, Lúcifer, no seu trabalho de enganar, ele teve sucesso. E conseguiu que anjos que também eram perfeitos comprassem suas ideias e se rendessem a Lúcifer e fossem atrás dele e deram força ao movimento de Lúcifer. Mas diz a Bíblia: todavia não mais prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ficou insustentável a situação no céu. O movimento de Lúcifer estava causando um terrível conflito entre os anjos do céu. E Deus então teve que intervir e diz assim: diabo, aqui você não tem mais lugar, vai para fora. Aqui você não entra mais. Os anjos que quiseram decidir ficar ao lado de Lúcifer, puderam fazer. Deus também apelou, Deus também chamou para que eles não fossem, mas eles foram. E esses anjos saíram do céu. E a partir daí, o mal torna-se um movimento. O mal torna-se uma opção. Lúcifer tem vários nomes na Bíblia: Satanás, diabo, dragão, antiga serpente, Abaddon, Apolion, adversário, Beuzebu, Belial, homicida, pai da mentira, acusador, tentador, inimigo, enganador. Esse é o trabalho dele. A Bíblia diz que ele é como o ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho do diabo. É isso que ele faz. É nisso que ele se ocupa o tempo inteiro: matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida. O diabo quer dar morte, mas eu vim para dar uma outra opção. Eu vim para que vocês tenham vida. E nesse texto bíblico você tem diante de você duas escolhas, dois caminhos nos quais você tem que seguir: ou o caminho do ladrão, que veio matar, roubar e destruir, ou o caminho de Jesus, que veio para dar vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nesses dois caminhos não existe uma terceira opção, nem um atalho. O indivíduo estava relutante em entregar o coração e a vida para Jesus. Os apelos eram feitos e ele não se decidia. O convite era feito e ele não decidia. Até que uma noite ele estava dormindo e teve um sonho. Nesse sonho ele estava em cima do muro. E ele viu uma cena estranha. Ele estava sentado em cima do muro e ele olhou de um lado e viu Jesus. E Jesus dizia assim: ó, vem, eu te amo, eu morri por você, pula, pode pular, eu te seguro. E do outro lado ele olhou e viu o diabo sentado, tomando suquinho e lendo revista. Não é no sonho dele, né? E de um lado lá Jesus: vem, desce, vem para cá, eu te amo, eu me importo com você. E do outro lado lá, o diabo lá, tomando suquinho, lendo revista, comendo uma pipoca, tranquilo. E ele se incomodou com esse sonho dele. Ele se incomodou e falou assim: ô diabo, você não vai fazer nada não? Ele: por quê? Porque eu estou aqui, ó, Jesus está lá gritando, chamando para eu pular lá, e você fica aí sentado, não vai fazer nada não? E o diabo falou assim: oh não, enquanto você estiver aí, você é meu. Enquanto você continuar aí, está tudo certo. E ele acordou, assustado. E ele entendeu a mensagem que Deus estava dando para ele. Não decidir-se por Jesus é tomar uma decisão. E presta atenção no que eu vou dizer, porque eu estou dizendo com muito carinho. Não decidir-se por Jesus já é decidir-se pelo diabo. É ficar em cima do muro.
Não, eu vou ficar aqui, tá bom. Aqui é legal. Aqui é gostoso, bate até uma brisinha aqui em cima do muro. E muitos podem achar que está confortável onde você se encontra. Mas saiba de uma coisa, não dá para ficar em cima do muro. É o caminho do ladrão ou o caminho de Jesus? É o caminho da vida ou é o caminho da morte? Agora, o grande problema disso tudo é que nós, seres humanos, temos uma tendência horrível. E sabe qual é? A nossa tendência é colocar a culpa em Deus do mal. Deus não é o culpado do mal. Não é Deus o causador do mal. O causador do mal é Lúcifer, os seus anjos. Eles sim causam o mal. Eles sim tomaram esse mundo e fizeram desse mundo, que era muito bom, que era perfeito, o jeito que está hoje. Agora, a nossa tendência continua, às vezes, querer colocar a culpa em Deus. Um garoto saiu da escola e no caminho de volta, ele parou nessas lojinhas que vende doce e comprou chocolate e bala e comeu, mesmo sabendo que a mãe não queria que ele comesse essas coisas. E ele chegou em casa, era a hora do almoço, a mãe colocou o prato de comida, mas ele, como veio comendo aqueles docinhos no meio do caminho, já não estava com fome. E a mãe falou assim: come a comida, menino. Eu falei assim: não, mãe, não quero. E a mãe pegou o garfo e forçou: come a comida. Eu, não quero, não quero. E a mãe falou assim: então é o seguinte, já que você não vai comer a comida, toma pelo menos um copo de leite. E eu falei assim: mãe, eu não quero leite. Não, filho, toma um copo de leite. Não, mãe, não quero. Olha, menino, você tem que se alimentar. Se você não se alimentar, Deus vai te castigar. Olha como é que é, né? Não, mas eu não quero, menino. Olha, o castigo de Deus vai vir. Ele falou assim: não, mas eu não quero. E a mãe falou assim: tá bom. Se você não quer, não tem problema. O menino foi embora. Foi para o quarto dele. E quando ele chegou no quarto, ficou sentado lá pensando naquilo que a mãe havia dito. Ele não ia comer, Deus ia castigá-lo. E ele ali pensando no quarto, sentado, olhando para um lado, olhando para o outro, de repente resolveu olhar pela janela. E quando ele olhou pela janela, estava se armando um temporal e um raio cortou o céu. E na hora que ele viu o raio, o pensamento dele foi: tudo isso por causa de um copo de leite? E essa parece ser a reação do ser humano. Nós colocamos a culpa em Deus. E Deus não é o culpado. Lúcifer é o grande culpado do mal. Eu estou querendo dizer isso porque ouvimos frases por aí. Por exemplo, alguém está doente, aí vem alguém e fala assim: Deus mandou. Não, pastor, eu estou com essa enfermidade aqui, mas eu não reclamo não, porque Deus mandou. Quem falou que Deus mandou? Quem falou que Deus quis assim? De onde vêm essas ideias? Eu fui assumir uma igreja para ser pastor. E no dia que eu fui apresentado pela manhã, na hora que acabou o culto, eu estava na porta me despedindo, um líder da igreja falou assim: pastor, o senhor chegou e já tem uma tragédia para resolver. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: olha, um rapaz de 19 anos estava vindo para a igreja hoje de manhã, uma moto, qual ele trabalhava, financiada em muitos meses, e ele foi assaltado. E nós não sabemos, pastor, o que aconteceu, mas ele reagiu ao assalto, ele foi baleado e morreu. Pastor, você vai ter que ir lá fazer o funeral agora. Eu nem conheci o rapaz, era meu primeiro dia na igreja. Saímos de lá, fui visitar a família, teve que esperar o corpo ser liberado, demorou um pouco. No domingo pela manhã foi então o funeral. E eu o conheci ali na hora, o vi pela primeira vez na hora do funeral. E como pastor, fiquei do lado do caixão. E as pessoas passavam, vinham e olhavam. E ficou gravado na minha mente uma senhora que se aproximou, botou a mão no caixão e falou assim: Deus quis assim. E na hora que eu a ouvi dizer aquilo, os meus olhos foram diretamente para a mãe e para o pai. E o pensamento que eu tive foi: Deus quis assim? Vejam, parece inofensivo,
parece sutil, mas é a nossa tendência de colocar a culpa do mal em Deus. Deus o levou. Deus o levou para onde? Deus vem ficar levando as pessoas então? Não, Deus vem para causar o mal. Deus vem então para atormentar a sua vida. Deus fica olhando para você e fala assim: a vida está muito boa, vamos causar um probleminha lá para dar mais graça para essa vida aí. E vai e leva alguém. É isso. Uma outra frase que ronda por aí é essa aí: essa é a cruz que Deus me deu. Já ouviram por aí? Sabe qual é a imagem que vem na minha cabeça quando eu ouço essa frase? Que lá no céu tem uma fábrica de cruzes. E Deus, cruzes de todos os tamanhos, grandes, pequenas, médias, pesadas, leves. E fica lá e tem o anjo chefe da fábrica de cruzes. E Deus, a função de Deus no céu é ficar olhando para a terra. Deus fica assim olhando. Olhando, olha para cá, olha para lá. Olha lá para o NASP, olha lá. Olha o Daniel lá como é que tá. Tá bem. Olha para cá, vai olhando. Olha para ali, olha para cá. Deus fica fazendo isso aqui lá no céu. De repente olha para assim: Rafael lá. Ei, vidinha mole dele, hein? Ô anjo, manda uma cruz nele lá. Tá muito leve a vida dele. Aí o anjo vem, tá bom. Bum, joga a cruz. Aí vem a cruzona, pum, bate a cruzona. Aí essa cruzona pode ser um monte de coisa, né? Pode ser, bate o carro, problema na família, desemprego, tal. Aí vem a cruzona, doença. Aí vem a cruzona. E no começo a cruz é pesada, né? E com o tempo você vai adquirindo mais força. E a cruz que era pesada já não fica mais tão pesada. Daqui a pouco você já está andando com a cruz assim, tranquilo. E Deus olha e fala assim: mas já, daí anjo, manda outra cruz nele lá. E aí Deus manda. Aí a gente fica assim: como é que tá? Não, tá problema. Um monte de dificuldade na vida, mas não reclamo não. Porque essa é a cruz que Deus me deu. Então, Deus me deu a cruz, eu vou carregar a minha cruz. De onde vem isso? E às vezes pode ser até outras coisas, né? Há um tempo atrás eu fui visitar um casal de idosos e a senhora está melhor fisicamente do que o senhor, o marido. E aí eu cheguei, sentei na sala, cumprimentei, ela falou assim: peraí, pastor, que eu vou chamar meu marido. E o marido veio, e como eu falei para vocês, o marido está pior do que ela, né? Ela está melhor. E o marido veio andando meio assim, sabe, arrastando. E quando ele veio, bateu na mesinha, derrubou o copo de suco que ela tinha deixado para mim. E caiu assim. Ela falou assim: pastor, essa é a cruz que Deus me deu. E apontou para ele, para o marido dela. Olha, a imagem que nós estamos fazendo é a cruz que Deus me deu. E no final, o que nós estamos dizendo com isso? Deus é o culpado do mal. Agora, Deus é o culpado do mal? Não. Deus, o que Ele fez foi dar liberdade. Ele sempre dá liberdade. Deus é um Deus livre, que baseia seus relacionamentos no amor, e o amor precisa de liberdade. E lá no céu, entre os anjos, Deus compartilhou o amor e disse assim: anjos, eu amo vocês, e eu quero que vocês me amem, e andem ao meu lado porque vocês querem, porque vocês decidiram, porque vocês escolheram. Mas existe uma outra opção: se vocês não quiserem ficar comigo, vocês podem escolher, mas saibam de uma coisa: essa escolha é uma escolha errada, é uma escolha equivocada, não vai ser bom para vocês. Um anjo então resolveu escolher, baseou-se no orgulho, na vontade de ser Deus, rebelou-se no céu. E toda tragédia que hoje eu e você encontramos e vivemos tem uma causa, e essa causa é Lúcifer. Ele é o culpado do mal. Deus é aquele que veio a este mundo para nos dar vida, e vida em abundância. Quando eu começo a olhar para o mundo e achar que Deus é o culpado do mal, eu não consigo enxergar as digitais que Deus deixou neste mundo, relembrando a sua criação. Embora seja um mundo manchado e marcado pelo pecado, ainda existem muitas coisas bonitas nesse mundo. Ainda existem coisas nas quais nós olhamos e vemos que Deus passou por aqui. Deus criou essas coisas. Isso não pode ser obra do acaso, isso não pode ter surgido do nada. Se você entrar no meio dessa flor, quanta coisa para dizer, quanta coisa para descobrir, como tudo funciona, como tudo é. A natureza, a forma como o mundo se mostra dia após dia.
o sorriso de uma criança, a vida que se renova. Deus está dizendo que a despeito de todo o mal desse mundo, existe uma esperança. Esperança para todos nós. Paulo, em Efésios, no capítulo 6, dos versos 10 a 18, ele descreve a armadura que você pode colocar na sua vida para vencer o diabo. Porque ele se rebelou contra Deus. E o que ele quer hoje é que você se rebele contra Deus. Ele quer que você fique do lado dele, mas você não precisa ficar do lado dele, porque ele está derrotado e perdido. O movimento de Lúcifer está com os dias contados. O mundo no qual vivemos não é um mundo que nunca terá fim, mas é um mundo que em breve terá fim, sim. Nós já estamos nos minutos finais da história deste mundo. Estamos no princípio do fim. E o que você precisa hoje é vestir essa armadura de Deus, para que o diabo não prenda você, para que ele não derrube você. E essa armadura envolve algumas coisas. Primeiro, você precisa da verdade. A verdade de Deus está na Bíblia Sagrada. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, conheça mais da Bíblia. A verdade liberta você da falsidade religiosa, liberta você do engano, liberta você da mentira. Olha o que eu estou dizendo para você: estude a Bíblia. E eu estou frisando isso porque existem pastores e líderes religiosos por aí que dizem assim: não, você não pode ler a Bíblia, deixa que eu explico a Bíblia para você. Quem falou isso? Que só um ou outro pode explicar a Bíblia. Você pode entender a Bíblia, você pode compreender as verdades. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Eu não tenho medo de que você estude a Bíblia. Eu não tenho medo das verdades que você vai descobrir na Bíblia, porque esta igreja na qual você está hoje é uma igreja que prega todas as verdades da Bíblia. Não tem nenhuma verdade que essa igreja não pregue. Então, leia a Bíblia, procure, cave, vá ao âmago. Segunda coisa, o Evangelho. O Evangelho são as boas notícias de que Jesus Cristo veio à Terra. As boas notícias de que Jesus Cristo nos ama e de que se importa com cada um de nós. Outra arma para você vencer as ciladas do diabo chama-se fé. Uma palavrinha pequena, 2 letras, mas riquíssima em significados. Se eu for explicar tudo o que significa fé, outro dia eu comprei um livro, mais de 1000 páginas, falando sobre fé. É impressionante o que você tem a se dizer sobre 2 letras, fé. Mas fé é confiança. Fé é certeza daquilo que você às vezes não pode ver, ou daquilo que você não pode provar no laboratório, mas você acredita, mas você confia. A salvação, a palavra de Deus, esses são os elementos que Deus quer colocar em sua vida. Tiago capítulo 4 verso 7 diz que você tem que submeter-se a Deus. Depois, resista ao diabo. E sabe qual é a consequência disso? Ele foge de você. E resistir significa não dar asas às escolhas. Presta atenção no que eu estou dizendo agora. O diabo é o grande culpado do mal. Mas, quando eu escolho andar nos caminhos do diabo, eu estou me colocando debaixo da influência dele e as consequências virão. Resista ao diabo, ele foge de você. O que eu quero dizer com isso? Não estou lhe recriminando se você faz, mas preste atenção, eu só vou usar como ilustração. Um indivíduo que fuma 30 anos e chega diante do médico e diz assim: olha, você tem um câncer no pulmão. De quem é a culpa? Mas a culpa é do diabo, porque ele é o causador do mal. É. E a culpa é de quem mais? De quem fez o cigarro. Também é. E terceiro, a gente vai arrumando sempre outros culpados até chegar. O culpado é o dono do bar ou do mercado que botou aquele negócio para vender lá.
Quem é o culpado também? Agora chegamos. O culpado é aquela pessoa que foi lá e comprou e botou um cigarro na boca. A consequência do mal não é culpa de Deus. É culpa do diabo, que é o causador. E a culpa também é nossa. Pelas escolhas e pelas decisões que nós fazemos. Decisões que Deus hoje espera que você tome sabiamente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus criou você para ser vencedor. Entenderam? Deus criou você para ser um vencedor. Deus não criou você para ser um derrotado. Deus não criou você para ser um falido. Mas Deus criou você para ser um vitorioso espiritual. Deus criou você para estar com Ele no céu. O mundo foi tomado pelo pecado. O diabo tomou conta desse mundo. Mas Deus não vai deixar esse mundo continuar do jeito que está. Deus tem uma solução para o mal desse mundo. E o que Deus hoje quer é que você se decida, que você se entregue, que você se coloque nas mãos de Deus. Eu queria trazer o Jardiel hoje aqui, mas não deu por causa do trânsito, da distância. Essa é uma igreja, periferia de Guarulhos. Povo muito animado. E nesta igreja eu conheci esse rapaz chamado Jardiel. Esse foi o dia do batismo dele, do novo nascimento. Mas a maneira pela qual Deus o trouxe para a igreja é impressionante. Deus tem chamado pessoas para serem vitoriosas. E Deus usa maneiras às vezes inexplicáveis para alcançar algumas pessoas, para trazer algumas pessoas para debaixo das asas dele, debaixo dos seus braços. E foi de uma forma espetacular que Deus alcançou o Jardiel. Esse rapaz era usuário de drogas. E um dia, numa terça-feira à noite, ele levantou um dinheiro no centro de Guarulhos, botou o dinheiro no bolso e foi na Boca do Fumo comprar droga. No bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Chegou lá em cima, na boca do tráfico, o traficantão estava na esquina, ele parou na frente lá e fez o pedido dele. Falou o que ele queria. O traficante, olhando assim para ele, disse assim: o que você está fazendo aqui? Estou comprando. Ele falou assim: não. O que você está fazendo aqui? Não, eu estou comprando, já falei. Não, mas não é isso que eu estou te perguntando. O que você veio fazer aqui? Eu falei: por quê? Abre aspas. O traficante disse assim: você não tem cara de nóia, você tem cara de crente. E ele falou assim: quê? Ele falou assim: você tem cara de crente, o que você está fazendo aqui? Eu não sou crente não, eu vim comprar. O traficante falou assim: não vou vender para você não. Ele falou assim: não, mas eu quero. Ele falou assim: não vou vender. Por quê? Porque você tem cara de crente. Ele falou assim: mas eu não estou entendendo você. Eu falei assim: não, é isso aí, eu não vou vender. E vai embora daqui antes que eu mude de ideia. Aí ele falou assim: bom, então eu vou embora, né? E ele me disse que o pensamento dele, a princípio, foi assim: que mundo é esse que estamos vivendo a partir de agora, né? O que está acontecendo com esse mundo agora? As coisas estão ficando cada vez mais inexplicáveis, né? E ele saiu andando, pensando naquilo. E agora? Eu queria comprar um negócio lá. O traficante falou que eu tinha cara de crente, não quis me vender. E ele andando na rua, viu uma igreja aberta. E tinha uma faixa convidando as pessoas para uma programação que estava acontecendo todas as noites. E ele na rua, sem ter o que fazer, com o dinheiro no bolso, sem ter a droga que ele queria, entrou. Sentou no último banco e ficou lá sentado. A programação começou. As músicas foram cantadas. A Bíblia foi aberta. E no momento do chamado, do convite, ele se levantou, veio à frente e entregou o coração para Jesus. Que história é essa? Deus usou aquele traficante para dizer para o Jardiel:
que Deus tinha um plano na vida dele. Da mesma maneira como Deus usou alguém para te trazer hoje à noite aqui, ou como Deus colocou um convite na porta da sua casa, na sua caixinha de correio, ou um telefonema, ou um e-mail. Eu não sei como você veio parar aqui. Deus usou formas diferentes para trazer você aqui hoje à noite, para dizer que Ele quer lhe fazer um vencedor. Ele quer que você vença o mal e vença de uma vez por todas. Deus quer tirar você desse mundo aqui, tomado por tanta tragédia, por tanta desgraça, e abrir diante de você um céu perfeito. Um mundo que um dia foi muito bom, ficou muito ruim por causa da entrada do mal, do pecado e do Lúcifer aqui, vai voltar a ficar muito bom de novo. E aí nesse dia, nós então estaremos livres de todo o mal, livres de toda a morte. Pastor Moisés vai receber de volta a filhinha. Você talvez vai poder reabraçar quem hoje já não está mais perto de você. Esse é o plano de Deus para todos nós. Esse é o maior sonho de Deus para as nossas vidas. Só que para que isso aconteça, é preciso uma decisão. A sua decisão. Essa decisão, a sua esposa não pode fazer por você. O seu marido não pode fazer por você. Seus filhos não podem fazer por você. Seus pais não podem fazer por você. Seus amigos, seu primo, sua prima, ninguém. É uma decisão sua de dizer: Senhor, eu quero colocar meu coração e a minha vida nas tuas mãos. O mal vai acabar. O mal terá o fim. E Jesus hoje quer te alcançar. Eu quero convidar os pastores para vir aqui à frente. Nós teremos um momento especial, uma oração especial, uma entrega especial. Nós temos hoje à noite um cartão. Esse cartão, ele marca uma decisão que hoje você precisa tomar diante do Senhor Jesus. Esse cartão, ele destaca as pessoas que vão aceitar a decisão, o apelo, o convite, o chamado. Você vai se levantar e vir aqui à frente, porque eu vou orar por você. Eu quero entregar a sua vida nas mãos de Deus. Você vai receber esse cartão. Escreva o seu nome aqui, porque eu quero orar por você, pela sua decisão. Põe o seu telefone aqui. Os pastores vão ligar depois para você. Vamos fazer uma oração com o telefone, para abençoar você, sua vida, sua família. Essa parte de cima você vai levar para sua casa, sua. Essa parte de baixo, lá na entrada, nas tendas que estão lá, você vai levar essa partezinha de baixo preenchida, e você vai receber 2 presentes. O primeiro é um DVD especial. Você leva para sua casa. Existem 3 palestras aqui que vão falar a sua vida. Uma palestra foi feita pelo pastor Itaniel, outra palestra pelo pastor Mauro e outra palestra pelo pastor Vinícius. Você vai ter isso aqui, assista. Deus vai continuar falando ao seu coração. E a segunda coisa que você vai receber é um resumo daquilo que eu falei hoje à noite. Tem algumas perguntas e respostas aqui para você meditar, verdadeiro ou falso. Leia, preencha aqui o que tem que ser preenchido. E lembre-se que Deus tem um plano para a sua vida. Isso vai estar lá à porta. O cartão está aqui, na mão de cada um. E neste momento, eu quero fazer o convite, o chamado que vem em nome do Senhor Jesus. Você que entendeu e compreendeu, e hoje à noite quer dizer: Senhor Jesus, eu quero me entregar nas tuas mãos,
é com você que eu estou falando. Mas se você já é membro da igreja adventista, você não precisa vir, não é para você vir. Eu estou falando com aqueles que ainda não foram batizados, com aqueles que talvez estejam vindo pela primeira vez, não sei, segunda vez, já tem vindo há algum tempo, ou vai em alguma igreja aqui próximo, mas ainda não tomou a decisão do batismo. É com você que eu estou falando, é por você que eu quero orar, é pela sua decisão. Você não pode ficar em cima do muro. É preciso decidir-se por Jesus. É preciso colocar-se debaixo das suas asas, do seu cuidado, da sua proteção. A Mariane vai cantar uma música. E enquanto essa música estiver sendo cantada, é o seu momento de se levantar, de vir aqui à frente, pegar o cartão e fica aqui, porque eu vou orar por você. Mas antes da Mariane começar a cantar, eu quero fazer mais uma pergunta. Quem vai ser a primeira pessoa a se levantar e vir aqui à frente pegar o cartão? Venha em nome do Senhor Jesus. Levanta de onde você está, não precisa ter vergonha. Quem é a primeira pessoa que vai vir? Quando a primeira pessoa chegar, a Mariane começa a cantar e as outras pessoas mais poderão vir. Amém. Deus te louvado. Vem aqui, você que quer hoje dizer: Senhor Jesus, aqui está meu coração e minha vida, levanta e vem. Nós temos muitos cartões. Deus espera a sua decisão, não tenha vergonha. Deus agora quer trabalhar em sua vida, tocar em seu coração. Venha pegar o seu cartão, depois você pega o DVD à porta, pega o resumo, levanta em nome do Senhor Jesus, venha e fica aqui à frente. Vamos orar para que Deus abençoe sua vida. Eu sei que há pessoas que estão aí e talvez você esteja lutando. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus espera e precisa da sua decisão. Ele te ama e se importa com você. Agora, se você não decidir-se, não há como Jesus fazer nada por você. O que Ele pode fazer é lhe chamar. Você, pastor, eu estou com vergonha de ir na frente. Se você está com vergonha, pega na mão de quem está do seu lado aí e vem junto com essa pessoa. Ou se tem alguém do seu lado aí que está indeciso se vai ou não vai, pega você na mão dela e fala assim: eu vou com você lá na frente. Venha. Você, pastor, mas que diferença faz eu ir aí na frente? Faz toda a diferença. Quando você decide-se por Jesus, levanta e vai à frente, é uma decisão que fica marcada no seu coração e na sua vida, e você não vai esquecer. Agora, se você ficar só sentado, talvez amanhã de manhã você esqueça da decisão que hoje você tomou. Quando você se levanta e vem, Jesus toca no seu coração e na sua vida.
há espaço para você, há cartões para você. Venha em nome do Senhor Jesus. Eu sei que há pessoas aqui que podem se decidir, pessoas aqui desse lado, aqui no centro do lado direito, aí do lado direito. Se Jesus está te chamando, e eu sei que está tocando no seu coração, levanta e vem. Não tenha medo, não tenha receio, levanta em nome do Senhor Jesus. Continue ouvindo a música que a Mariane continua cantando. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas para o mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua vida em seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Eu tenho mais 5 cartões aqui. E eu vou esperar mais 5 pessoas. É, você. Você que eu estou falando. Eu vou entregar para essas 5 pessoas o cartão. São, talvez, 5 últimas decisões. Pode ser que existam mais decisões, mas são as 5 últimas. Quem vai ser a primeira pessoa a vir aqui pegar esses 5 últimos cartões? São apenas 5. Levanta de onde você está e vem aqui. Quando as 5 pessoas vierem, nós faremos a última oração. Nem que a gente fique até meia-noite aqui. Mas, amém. Chegou a primeira aqui. Cadê? Aqui, ó. Faltam 4. Ah, foram 2 então? Faltam mais 3. Mais 3 pessoas. Você que quer entregar-se nas mãos do Senhor Jesus, dizer: Senhor, aqui está meu coração e minha vida. As 3 últimas pessoas. Onde está você? Vem aqui. Ah, pastor, eu não estou com roupa para ir aí na frente. Não se preocupe com isso agora. Agora é o seu momento com Jesus. É a sua hora de entrega. Os 3 últimos cartões. Quem vai vir pegar um cartão? Os pastores estão orando por você, pela sua decisão. Eu sei que é muito mais do que 3 pessoas que poderiam decidir hoje à noite, mas são as 3 últimas decisões, os 3 últimos cartões de hoje. Aqui, chegou? Quem que veio? Tá aqui. Faltam 2.
Faltam 2 cartões. As 2 últimas decisões de hoje à noite. Quem vai ser a próxima pessoa a se decidir? Pede licença para quem está do seu lado. Vem aqui. Você vai vir aqui para eu orar por você, pela sua vida, te colocar nas mãos do Senhor. Eu vou ter que ir embora com esses 2 cartões? Eu não queria ir embora. Eu sei que Deus está lhe chamando agora. Os 2 últimos cartões. As 2 últimas decisões. Pastor, por que insistir tanto, pastor? Sabe por quê? Porque talvez hoje seja a última oportunidade que você tem. E por isso eu estou chamando você. Por isso estou insistindo. Para que fique claro e que eu vá dormir com o meu coração com a certeza de que tudo que eu pude fazer para lhe chamar, para entregar isso para Jesus, eu fiz. E por isso eu estou insistindo um pouco mais. Os 2 últimos cartões. Dos 5, 3 já vieram. Faltam 2. Talvez é você. É com você que eu estou falando. Falta você. Falta a sua entrega. Falta a sua vida nas mãos do Senhor. Ah, mais alguém? Posso orar? Eu vou levar os 2 cartões embora. Porque talvez seria o seu cartão. Vamos pedir a bênção do Senhor. Coloque-se em pé. Senhor Pai nosso, nesse momento, quando esses teus filhos se levantaram e vieram aqui à frente, o Senhor os trouxe, tocou, chamou, e aqui está uma noite de decisões, de entrega, de aceitação de Cristo Jesus, onde mais uma vez eu, como ministro do Evangelho, quero entregar cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. Pedir que a bênção do Senhor repouse sobre estas vidas, sobre cada um desses cartões que foram assinados. Esses nomes, Senhor, representam vidas que hoje se colocam nas tuas mãos, que hoje se entregam. Senhor, se alguém aqui não está conseguindo dormir, hoje à noite pelo teu poder vai dormir. Se alguém aqui, bondoso Pai, está sentindo-se agoniado, angustiado, neste momento o teu poder vai fazer calar todo este mal e essa vida será transformada. Senhor, abraça a todos nós, cada um dos teus filhos que se levantaram e vieram aqui à frente. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.